Vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico, porém necessário. Esse é o primeiro livro concluído de 2022, se chama O Diário de Marise, que a minha amiga me emprestou no ano passado. Eu levei um ano para lê-lo, mas não porque ele seja ruim, mas porque foram muitas coisas e agora que eu estou de férias que eu consegui concluir essa leitura. E o que fala esse livro, O Diário de Marise? Pela capa você já consegue imaginar, né? É a vida, biografia e vida da Vanessa de Oliveira. De repente, muita gente já conhece ela aqui da internet, porque ela é uma coach de relacionamentos que já tem milhões de seguidoras. O canal dela no YouTube já tem mais de 1 milhão de inscritos. No Instagram ela tem bastante seguidores também. Mas só que a vida dela nem sempre foi do jeito que é hoje. Nesse livro ela conta quando ela precisou seguir outros caminhos para conseguir sustentar a filha dela, que na época era uma criança de 6 anos ou 7. Aí ela não queria mais morar com os pais, ou os pais dela expulsaram, agora eu não me lembro. Ela foi abandonada pelo pai da filha dela, então ela buscou um recurso numa vida que de repente para muita gente seja condenável. Ela foi buscar caminho na vida. Vocês entenderam? Eu não sei se eu posso falar essa palavra por causa do YouTube. Aí fica aquele questionamento: será que todas as mulheres que recorrem a esse tipo de trabalho devem ser julgadas como seres humanos inferiores aos outros por conta do que ela faz? Porque ela explicou no livro o seguinte: ela precisou de recorrer a esse recurso porque como ela foi abandonada, ela não conseguia trabalho, as contas estavam chegando, ela não tinha dinheiro, e uma amiga dela chamou ela, tá, eu não tenho como pagar as contas mesmo, então ela foi por necessidade. Lá ela conta, é muito engraçado que na minha cabeça meio que fazia um gráfico. O auge de tudo que ela estava vivendo, ganhando muito dinheiro, conhecendo muita gente rica, importante, até onde ela chega numa estabilidade, que ela já estava fazendo até contas altas, planejando já com os dinheiros que ela receberia. Depois foi só a queda, quando ela começou a perceber que aquele tipo de vida não era para ela, nem para a filha dela. Se algum dia a menina chegasse e falasse: "Ah, mãe, quero seguir esse caminho", ela disse que não deixaria porque não deseja isso para ninguém. O livro tem 414 páginas, foi escrito em 2006, só que ele tem letras muito pequenininhas, e isso me cansou muito. E tinham partes que a Van não precisava ter colocado, porque eram informações que não iam acrescentar em nada. Nesse livro ela conta de alguns calotes que ela levou de clientes, e o mais interessante que eu achei nessa parte foi que ela disse que quem justamente tentou aplicar esses golpes, quem mendigava para pagar, eram justamente os caras que tinham dinheiro. Os que às vezes faziam economias para poder recorrer a ela eram homens já pobres, então eles eram, além de pobres, generosos. Vai entender. Ela conta muito perrengue, porque na época ela tinha que cuidar de uma criança que era a filha dela, fazia faculdade de enfermagem, ainda tinha que trabalhar à noite. O tanto de preconceito que ela sofreu do síndico, depois da família. Ela teve uma fase que falou que pensou até em suicídio, de tão mal que ela ficou. Aí ficou preocupada também com as coleguinhas de escola, talvez que as mães descobrissem e falasse para elas não brincarem com a filha dela, coisa que já estava acontecendo no prédio, porque ela era indigna de se relacionar com pessoas do bem, de família, vamos colocar entre muitas aspas, porque a gente sabe que Brasil é um país da hipocrisia. Então, a mesma pessoa que condena pode fazer coisas muito piores por trás e a gente nem imagina. Acho que esse livro é mais um alerta e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Será que é errado uma pessoa recorrer a esse tipo de serviço para poder sustentar a sua casa? Aí muitas pessoas vão falar que é um livro parecido com o da Bruna Surfistinha, só que particularmente eu não achei. Esse eu não li. Na época, há uns 10 anos mais ou menos, eu vi o filme. Pelo que eu entendi da Bruna Surfistinha, ela entrou nessa vida porque quis. Tipo, aqueles jovens revoltados, entediados, deve ser legal, e foi. Foi o que eu entendi. Eu posso estar até falando bobeira aqui, mas o caso da Vanessa foi diferente, pelo menos foi isso que ela quis passar no livro. Tiveram partes que a filha dela descobriu e a filha ficou do lado dela, eu achei isso bem bacana.
Eu acredito que seja bom a gente ler para ficar esperto, porque muita coisa a Van ensinou para mim nesse livro, porque a gente às vezes não vê maldade nas coisas, mas quem tá ali sabe. Ela disse, por exemplo, artifícios que as pessoas usam para entrar na cadeia escondendo drogas ou outros objetos. Ela ensinou os truques que os homens fazem para levar vantagem em cima de mulheres. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem tem criança, quem trabalha com criança, tem que ficar muito esperto, você identificar se a criança está sendo maltratada. Tudo isso é muito importante. Eu acho que esse livro não é um entretenimento, por exemplo, eu tô à toa, tô sem o que fazer, vou ler. Não, você tem que ler com uma cabeça aberta para entender muita coisa. Hoje a Vanessa é grande na internet, grava conteúdos sobre relacionamento. Agora ela tá mais focada em marketing digital, transformar mulheres em empreendedoras ricas, porque, como ela mesma diz, quando ela precisou do pai da filha dela, ela não teve esse apoio. A partir do momento que ela começou a ganhar o próprio dinheiro, que ela foi atrás, que ela aprendeu a se desenvolver, aprendeu a vender produtos pela internet principalmente, foi quando a vida dela mudou. Hoje a filha dela também é uma mulher que também trabalha com internet, mora nos Estados Unidos, ou seja, elas conseguiram dar a volta por cima, venceram esses tabus, venceram os preconceitos. A Van fala que elas duas sempre foram muito unidas, tinham umas briguinhas ou outras, mas coisa de mãe e filha normal, mas de ficar dias sem conversar, uma jogar coisa na cara da outra, a Van disse que isso nunca aconteceu. A proposta dela, de vida dela, é bem interessante, porque muita gente acha que é só para ensinar a se relacionar com homens, mas não. O trabalho da Vanessa vai além disso, é um trabalho de fazer você enxergar você mesma, saber que você não precisa de ter um relacionamento, principalmente na parte do financeiro, porque o que ela passou, ela disse que não deseja para ninguém, que todas as mulheres devem buscar ter a sua própria independência financeira para escolher os relacionamentos que ela quer ter. É diferente de se relacionar e ficar num casamento, por exemplo, e não poder se separar, sabendo que às vezes o marido trai, que o marido bate, não podendo sair porque depende do dinheiro dele, do sustento da casa. Então, esse ensinamento eu acho que foi o mais importante. Como educadora, eu vi tantas coisas ali que são importantes a gente aprender, ficar esperto, que eu quis trazer essa mensagem para vocês. Protejam as crianças, tentem blindar o emocional delas ao máximo possível. Não deixem que o mundo as julgue e vocês sejam mais um só para apontar, você é um fracasso. Ou então, por exemplo, você tá indo para um caminho, de repente, que não é o que você quer para o seu filho, mas tentar você fazer a sua parte, vamos dizer que você seja, não é desmerecendo esse trabalho, mas é infelizmente mal remunerado, seja um lixeiro. E aí o seu filho vê você trabalhando nessas condições, imagine que só existe esse tipo de trabalho para ele, porque ele nasceu nessas condições, para você mostrar para ele que o mundo é grande, que ele tem possibilidade de prosperar que de repente você teve e desperdiçou, ou que você não teve mesmo porque cresceu em família humilde, e fazer o seu filho entender que ele pode buscar conhecer, buscar o estudo, buscar recursos, ainda mais com o advento da internet, que temos informações na palma da nossa mão, sendo que esse livro na época é muito engraçado quando ela fala de um golpe que ela quase caiu pela internet. Em 2006, usávamos internet de escada. Os jovens não vão saber o que é MSN, mas nós pegamos essa época, Orkut. Ela contou que conheceu um rapaz por essas redes sociais e que ela estava se apaixonando, só que na verdade o rapaz queria aplicar um golpe nela, só que não era de dinheiro. E eu também não vou dizer para não ficar dando muito spoiler do livro. Mas a mensagem final é essa. Como ela conseguiu escrever esse livro, ela mesma diz que foi atrás de editoras para publicar e através dessas obras ela começou a ser reconhecida. Ela já foi em Jô Soares, Marília Gabriela dá entrevista, teve a Kátia Fonseca também, do canal Gazeta. E outra lição que eu consegui tirar desse livro é que quantas mulheres nessas condições não existem? E só ela conseguiu esse sucesso todo. Então, quer dizer, pouca coisa ela não é. Ela usou a experiência de 5 anos nessa vida para transformar a vida dela e de outras pessoas, dando entrevista na Rede Globo, publicando livros. Esse foi o primeiro
Existem outras obras da Vanessa de Oliveira nas livrarias, principalmente online, porque as físicas eu acho que a gente não encontra. É difícil. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele joinha, deixa nos comentários também o que vocês acharam do vídeo. Se esse assunto foi relevante ou não trazer pro canal, espero que tenha sido. Porque o meu propósito aqui é auxiliar vocês. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!